É muito bom estar de São Bernardo me relacionando com vocês aí em Campinas, né? Graças a Deus. A lição de hoje, ela é muito interessante porque ela é baseada numa biografia, né? E eu gostaria de partilhar com vocês uma frase que me marcou bastante e que é uma frase de um espetáculo, um filme que é um espetáculo de teatro e que eu tive a oportunidade de assistir. E eu assisti ao lado da Bia. A Bia ficou por 6 meses pegando no meu pé. Pai, tem que assistir esse Hamilton. Tem que assistir Hamilton. E eu fui enrolando e correndo. E nesses dias de férias, nós tiramos um dia para fazer sessão cinema, eu e ela. Colocamos colchão no quarto lá, né? No meu quarto, colchão dela, arrumamos lá, vamos assistir. Eles são 2 atos. Os 2 atos dá 2h40. Então, imagine, são músicas em inglês e a gente acaba acompanhando a legenda. Mas é a história de Hamilton. E ele é considerado o pai fundador lá dos Estados Unidos, né? Ele foi o braço direito de George Washington, foi tesoureiro dos Estados Unidos lá no começo, né? E alguém resolveu retratar a história, a biografia dele, né? Através desse espetáculo. E lá tem uma frase fenomenal que eu falei, essa frase, quem já teve a oportunidade de fazer algum cursinho de pregação, né? Quando a gente vai estudar como elaborar um sermão, alguns professores, né? Algumas pessoas que gostam mais de um sermão mais, eu diria assim, um pouco mais conservador, fala da importância do início, a gente chama de exórdio, né? É aquela entrada que você dá para marcar a sua fala, é um carimbo que a gente dá. E eu gostaria de usar nessa classe um exórdio, que seria essa frase lá do espetáculo. É a seguinte, ó: você não tem controle de quem vive, quem morre e quem conta a sua história. Quando a gente for daqui, a gente não sabe o que vão falar da gente. Vai depender do jeito que nos olhar ou do jeito que nos mostramos. Por isso, nós podemos facilitar em subsídios, né, a nossa vida para que as pessoas contem a nossa história. Podemos facilitar dando de bandeja. Chato, né, Paulo? Acho que vocês vão falar bem, né? Oi? Se a gente não for um chato de galocha, né? E aí o que acontece? Se eu ofereço muitos subsídios de uma pessoa chata, intransigente, a minha história provavelmente seja recheada dessas lembranças, né? E se eu ofereço outros subsídios, quem sabe de bondade, de solidariedade, que me parece que são os subsídios que a Abigail deixou, né? Na história dela, nós vamos então a Abigail deixando uma marca na vida das pessoas com quem ela se relaciona. Eu tenho um livrinho aqui, ó, né? É livrinho, mas não é livrinho, né? É um livro, ou livrão para alguns. Não sei se você já viu esse livro em algum lugar, Quem é Quem na Bíblia. Eu tenho ele. Tem. Ele é legal porque ele é um resumo, né, das biografias bíblicas. Então tem muita gente na história da Bíblia, ou na história do povo de Deus, que a gente encontra poucos subsídios ou que a gente não consegue guardar. E aqui
né, os autores fizeram um compêndio, né, foram compilando e trazendo dados. A Abigail não se apresenta em outros espaços, só aqui. Mas a gente precisa de lembrar que tem duas Abigail na história do Davi. Uma Abigail era a irmã dele. Ele tinha uma irmã chamada Abigail. Mas também existe a Abigail que nós estamos falando dela hoje, que veio a tornar-se sua esposa. Então eu gostaria de introduzir esse momento que a gente vai falar sobre o tema conflito, a gente falar sobre a importância de algumas pessoas de fazerem um trabalho importante de pacificação, ou hoje se fala muito em negociação, em mediação, inclusive arbitragem, né? É uma profissão hoje, muito ligada ao direito, mas não precisa de ser bacharel em direito para a pessoa assumir essa responsabilidade hoje em vários espaços. Em espaços principalmente de conflitos de família, em espaços de conflito lá na empresa, em espaços de conflito nas negociações comerciais, transações comerciais. Você tem hoje profissionais habilitados, cursos envolvidos nessa área aí da negociação. Então, a gente precisa de entender a necessidade de lidar no tempo de conflito com construções de resolução, o que não é fácil, porque a gente está mergulhado sempre do nosso lado. Na verdade, estamos mergulhados e o foco que nós temos é sempre o foco do lado que nós enxergamos. Como lidar nestes momentos difíceis? A Bíblia é recheada de conflitos. Nós vimos aqui o conflito do Nabal e do Davi. E eles tiveram uma briga homérica. E aí um jurou o outro de morte. Você não sabe com quem você está mexendo. Você não sabe. E quantas vezes a gente... Inclusive a gente tem algumas frases efeito já, né? Comigo é assim. Eu dou um boi para não entrar na briga, mas se eu entrar, eu dou uma boiada para não sair, né? Ou, aqui é sangue italiano, hein? Aqui é sangue espanhol. Não mexe comigo não, hein? Né? Não mexe comigo que eu ponho o seu nome lá no caderninho de oração, não é assim que a música era a música? Então, pensa comigo que as pessoas sempre defendem seus prismas, seus olhares, seus focos, né? Então, aquilo que ela enxerga. Em alguns momentos da história, não é o nosso momento agora. Sabe, o que me ajudou muito em fazer uma faculdade de história, né? Foi conseguir compreender que já tem muita água que rolou bem antes que eu viesse a nascer. Muita coisa já aconteceu e eu tenho que aprender a baixar a bola, achando que eu estou vivendo o momento. Não, muita coisa já aconteceu na história da minha família, na história do meu país, na história da humanidade. Eu faço parte de uma história muito maior. Conflitos que nós vivemos hoje, que nós sabemos, é o conflito de agora. Não, já aconteceram N conflitos. Já vivemos momentos muito tensos na história. Então vamos pensar, na história bíblica, você tem essa história do Nabal com o Davi, mas você teve lá os primeiros filhos lá, Caim e Abel, deu BO entre eles. Aí você vem para o Novo Testamento, você vê gente boa, imagina só,
Pedro e Paulo são dois caras, gente boa, mas os dois não passavam na mesma pinguela, né? Eles teriam dificuldade. Quer dizer, são conflitos. A historiografia, ou seja, o jeito que contaram a história do Pedro, o jeito que contaram a história do Paulo, demonstram muito claramente que as posturas que eles tinham, a visão de mundo que eles tinham, apesar de serem cristãos, era em alguns pontos antagônicas. E se eu não sei como olhar para essa construção teológica de um Pedro que está voltado, que está firmado, fundado numa postura judaizante, se eu não tenho ideia de um Paulo que tem uma teologia aberta, fundada na possibilidade de alcançar gentios, eu vou achar que a Bíblia está se contradizendo. Mas quando eu tenho clareza de que isso são construções teológicas, construções a partir dessa revelação de um Deus que pensa muito maior que uma pessoa e que inspira pessoas, e essas pessoas, mesmo pensando diferentes, são parte desse reino, a gente passa a olhar diferente alguns conflitos. Vamos pensar, hoje a gente vive tempos de polarização em vários âmbitos da vida. Não é só na política. Em vários âmbitos da vida, vivemos posturas de polarização. E quanto mais nós estamos nos extremos, né? Daí a importância de a gente entender a diferença entre extremista, está nos extremos, de radical, aquele que vai à raiz. Então tem muito movimento que não é radical, porque se fosse radical, iria à raiz de algumas questões. São extremistas, estão numa ponta, estão num lado, num polo de determinado tema. Então num tempo como o nosso, as pessoas não se escutam mais. Vê se não é mais ou menos assim. Se alguém chega em casa cansado e diz assim, nossa, hoje o trabalho, olha, nossa, não estou aguentando, uma dor de cabeça. O outro não fala assim, tá com dor de cabeça, bem, o que aconteceu? O outro fala assim, eu também, inclusive estou com dor no braço. Né? A tendência das pessoas hoje é em não escutar o outro. A tendência é em falar. E isso acaba sendo acelerado numa sociedade como a nossa, nós chamamos de sociedade líquida ou pós-moderna. Ela é marcada por essa comunicação rápida e essa mudança no estilo de comunicação, e que hoje nós tivemos uma manhã híbrida, gente se encontrando presencialmente, agora a gente se encontrando digitalmente, virtualmente. Olha que mundo maluco! Vocês já pensaram, há 10 anos atrás, a gente não imaginava que um dia poderia fazer isso. A gente não pensava que podia fazer compra por um computador, né? Quer dizer, quanta coisa mudou nisso daí. Então, essa sociedade de comunicação rápida, nós aprendemos não mais ouvir, nós queremos interagir. E isso que a gente vê muita gente atrevida nas redes sociais, né? Não é verdade mesmo? Não tem umas pessoas muito atrevidas nas redes sociais? Elas nem terminam de ler uma mensagem e já começam, ó, começam a apresentar suas leituras, né? Começam a falar, não, porque eu discordo, porque ela nem terminou de ler. É muito legal quando a gente vê aquelas pegadinhas nas redes sociais, né? A pessoa coloca lá, não aguento mais, vou desistir de tudo, vou pegar minhas coisas, vou fazer não sei o quê, e faz aquele textão, e lá no final coloca a frase, disse o rato antes de ir embora. Como a pessoa não chegou no final, ela já...
que está acontecendo com você? Fala para mim. Porque nós não estamos... Gente, hoje, olha aqui o cúmulo que nós chegamos. No WhatsApp, se a pessoa manda um áudio rápido, um áudio longo para você, você tem a opção de acelerar a voz dela. Quer dizer, a gente está tão impaciente de ouvir o outro, que você... Vamos, fala. Aí a pessoa... Ó, o Chico falou pra gente, imagina lá, acelerado, o Chico fala assim, pessoal, tá na hora da gente, vai começar a aula daqui a pouco, não, ninguém atrasa. O Haru confessou esse pecado. Não, mas nós utilizamos, é um mecanismo que está à nossa disposição e nós utilizamos. Mas aí demonstra como a gente vai enculturando isso. Isso vai fazendo parte da nossa vida e se torna comum para nós não ouvirmos. Por que eu estou abordando isso? Eu gostaria de trazer essa história da dificuldade entre o Nabal e o Davi nessa perspectiva de cada um estar olhando do seu lado. Já tem alguma... Claro que eu vou dizer com muito cuidado esse ditado aqui, porque a gente tem a família bicudo na igreja, né? Então tem que tomar cuidado, né? Mas há um ditado que diz, 2 bicudos não se beijam, né? Ou seja, a gente teria dificuldades porque ninguém abaixa a guarda, né? Tinha um filme, já faz um tempo, né? Que o título dele, né, era Alguém Tem Que Ceder, lembram de um filme assim? Alguém Tem Que Ceder. Em algum momento a gente precisa... Só que às vezes os dois lados não dão conta. É isso que eu queria chamar a atenção. Os dois lados não dão conta. Estão tão mergulhados em si mesmos, nas suas leituras, nas suas visões, no seu egoísmo. Uma das marcas desse mundo pós-moderno é o egoísmo. É centrado no indivíduo. Inclusive a nossa espiritualidade. A espiritualidade de décadas atrás era a espiritualidade do coletivo. De alguns tempos para cá, nós começamos a viver um intimismo, né? E isso foi reproduzido até nos nossos cânticos, nas nossas músicas, né? Eu quero, ou mesmo na espiritualidade que me individualiza dentro da própria família, que diz assim, ó, eu vou, se você não vai, o problema é seu, eu vou adorar o meu Deus. A gente até meio que acha uma vantagem, né? Eu sei, né? Lembra aquela música? Quantas vezes nós não cantamos essa música? Se você não vai, não me peça ir. Quase que ela fala, se você não vai, o problema é seu. Não é mais ou menos assim? Aquela leitura do eu dou conta de mim. Essa leitura individualista não faz parte da nossa teologia cristã. Ela foi sendo assumida no decorrer dos tempos. E é claro, com o protestantismo que vem para o Brasil, do sul dos Estados Unidos, marcado pela postura conversionista, onde eu que digo, eu aceito. Aí a gente pega textos fora de contextos lá da Bíblia e diz assim, um filho não pode pagar o preço do seu pai, o pai não sei o que, se um chupa uvas verdes, o outro não vai, então é cada um por si. Essas leituras egoístas marcadas no indivíduo, marcadas na pessoa, faz com que a gente não tenha mais a possibilidade de enxergar o outro. Por isso que a cultura do Ubuntu na África, a cultura, vamos dizer assim, do coletivo, eu só sou feliz se nós formos felizes. Não existe uma felicidade individual. Não existe a ideia do eu venci. Nós vencemos juntos, nós conquistamos juntos. Agora, nesse mundo polarizado, nesse mundo individualizado, essas posturas como a do Nabal e a do Davi estão presentes no cotidiano, no meio de gente boa e dentro da família. Quantos conflitos nós temos dentro da família?
Hoje, nos cursos, né, uma das disciplinas que eu sou responsável aqui na pós, fala sobre essa questão de negociação, né, estilos de negociação, e trabalha os aspectos de como tratar no ambiente da família, o que não é fácil lidar no ambiente da família com essas negociações. E por isso a necessidade, às vezes, de alguém para auxiliar. No caso de uma igreja, um pastor habilidoso, uma pastora habilidosa. No caso da igreja, um líder de ministério de famílias, uma líder que tenha habilidade. Agora precisa de habilidade. A pessoa que vai ajudar a negociar precisa de habilidade, precisa de ter algumas características, senão ela entorna o caldo. Às vezes a coisa tá saindo faísca ali. Aí chega um negociador, ao invés de estar com um extintor nas costas para pagar, chega com um galão de gasolina. Pode crer. E quantas vezes pessoas que precisariam de ajudar na pacificação, na conciliação, na reconstrução de relacionamentos, não, porque para mim é a verdade é que não sei o quê, e chega de uma forma assim autoritária, achando que vai, vamos dizer assim, vai ter a solução a partir da... Não, negociador, ele não apresenta a ideia dele. O papel dele apenas olha, aqui tá assim, aqui tá assado, fala um pouquinho mais, opa, calma, vamos assim, é isso aí. Tem o momento da mediação, quando os dois não conseguem ficar juntos, aí é mediação, você ouve um, ouve outro, vai lá dar uma conversadinha com um, vai lá dar uma conversa, você vai fazendo... Às vezes é necessária arbitragem, não chega, se te dão liberdade... Se a pessoa que está ali nesse processo é uma pessoa equilibrada e as duas partes não, fala, então tá bom, ó, nós vamos abrir mão, queremos que você que está analisando de fora aí dê uma resposta para a gente aí, porque nós já queimamos todas as etapas. Aí vem a arbitragem. Há uma necessidade de entendermos que o conflito faz parte. Agora, como lidar com o conflito, a gente precisaria de pensar em perspectivas, quem sabe um pouco mais amorosas. E a igreja, teologicamente, ela tem essa tarefa. Por isso, uma das falas de Jesus é: bem-aventurados os pacificadores. Como a gente precisa de cuidar. E eu fico pensando, né? Evangélicos que estão prontos para partir para a violência a qualquer preço. Eu não sei se é um bom testemunho, né? A gente precisaria de aprender a lidar nesses processos conflituosos com uma leitura mais pacificadora, respeitosa, pensar no que se chama hoje, em muitos cursos de negociação, da negociação ganha-ganha. Não é um ganha e o outro perde, né? É a gente tentar achar possibilidades em que as partes não percam. Eu, quando olho aqui para a história da Abigail, vejo que ela precisou de fazer ali. Claro, nós não estamos analisando a partir dessa epistemologia, né, dessa ciência da negociação, que é algo novo hoje. Mas nós estamos olhando a partir do testemunho dela. O que ela fez foi... Ela viu que o conflito estava acontecendo. Ela vai lá escondida do marido, negocia. Gente, quantas vezes acontece isso com pai, com mãe, para lidar com filhos? Por exemplo, eu lembro da minha mãe, às vezes, precisar de dar uns negociados escondida do meu pai. Porque meu pai era bravo. Mas era bravo. Aí minha mãe, ela, não, calma, teu pai hoje tá assim, não sei o quê. Ela ia lá conversar com meu pai. Não, os meninos é assim. Então... Há necessidade, às vezes, de alguém que chega e coloca... A Abigail foi essa.
E a história dela fica marcada por ser alguém que num conflito muito, mas eu diria assim, de juramento de morte, ela conseguiu preservar vidas. E não foi culpa do Nabal o Davi ter morrido, não foi culpa do Davi o Nabal ter morrido. O conflito deles não tem nada a ver com a morte deles. Claro, no primeiro momento foi a morte do Nabal. A morte do Nabal é fruto de outra coisa, que não a ação de Davi. Olhando para a história da Abigail, eu penso, eu e você somos chamadas a sermos Abigail hoje. Num tempo de tanto conflito, e aí eu estou falando conflito num ambiente mais amplo possível. Onde você estiver, você é chamada a ser Abigail. Nem todos nós podemos ser como Abigail na beleza. Por exemplo, eu não posso, porque dizem que ela era muito bela. Eu não sou belo. Mas quem sabe no meio da minha feiurinha eu seja pelo menos pacificador. Né? Ou seja, pelo menos essa característica. Vou terminar minha fala como eu comecei a abrir para vocês. Você não tem controle de quem vive, de quem morre e de quem conta a sua história. Passo a peteca para vocês, agora quero ouvi-los. Fui o provocador,